Boa noite, que alegria nós podemos estar juntos em mais uma quarta-feira. Eu quero dizer para você que eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque a cada semana as visualizações dos nossos vídeos têm aumentado e também a participação na nossa sala de oração pelo Zoom. Se você tem feito parte disso, muito obrigado, eu realmente estou muito feliz. E se você chegou agora e não sabe do que está acontecendo, talvez seja a sua primeira quarta-feira, seu primeiro devocional, fique tranquilo, eu vou te explicar. Nós estamos fazendo os devocionais baseados no livro do John Stott chamado A Bíblia Toda, o Ano Todo. E é muito interessante porque esse livro trabalha o ano litúrgico. Se você não sabe o que é, volta lá para o primeiro devocional, que eu explico um pouco como funciona e como vai ser a sistemática desses devocionais. E depois desse momento de devocional, quando acaba esse vídeo, você vai receber um link para entrar na nossa sala do Zoom, né, o nosso momento de oração como igreja. E fique tranquilo, não é somente para membros, é uma sala aberta para todos aqueles que queiram participar. E tem sido um momento muito edificante, onde a gente pode orar uns pelos outros, saber do que está acontecendo na vida dos irmãos. E também no final nós temos um tempo de comunhão. Mas pelo Zoom, tem como ter um tempo de comunhão? Tem. Você não pode ficar de fora porque realmente tem sido algo fantástico. Muito bem, nós estamos na nossa terceira semana de devocionais. Primeira semana nós falamos a respeito da criação. Na segunda semana, que foi a Jéssica, ela falou a respeito de casamento e trabalho. E hoje nós vamos falar a respeito do tema queda. Sim, queda. Talvez não é um tema que a gente goste muito de falar, que nos remete a um pouco de tristeza, mas ele é preciso falar sobre isso. E é interessante que alguns historiadores, alguns pensadores afirmam que a queda ela foi algo irreal, foi algo apenas místico. Por quê? É difícil de você imaginar uma serpente que fala ou árvores que têm nomes específicos, dado a informação de que Adão e Eva eles viviam num jardim e o jardim é cheio de árvores. Né? Então, como é que cada árvore vai ter o seu nome? Como vai existir uma árvore que tenha o nome, a árvore do conhecimento do bem e do mal? Parece um pouco estranho. E aí eles juntam a ideia trazida em Apocalipse. Apocalipse é um livro dado por Deus a João através de um sonho, de uma visão. E João relata o que ele viu através de simbologia, a forma que ele conseguia trazer aos seus leitores de forma mais prático possível, mais palpável possível. Então, Apocalipse ele é cheio de simbologia. E nós temos lá a serpente sendo o diabo, nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos vários relatos de Gênesis em Apocalipse como sendo uma simbologia. E eles pegam isso como base para afirmar, muitas vezes, que Gênesis, esse relato da queda, não foi algo real, foi algo místico. Talvez você pense, mas isso nunca passou pela minha mente. E realmente, para mim também nunca passou. Mas se John Stott ele escreve no seu livro que nós precisamos ter isso claro na nossa mente de que a queda é algo real, aconteceu, é porque existem pessoas que acreditam o contrário. Então eu e você precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Romanos capítulo 5, verso 12 a 21, um texto super conhecido, onde Paulo fala que assim como por um homem, Adão, entrou o pecado e a morte no mundo, também por um homem, Jesus Cristo, entrou a vida e a salvação. Então tem esse paralelo. Adão, pecado e morte, e Jesus, salvação e vida. Né? Então nós precisamos ter certeza e ter isso bem claro no nosso coração que a desobediência de Adão ela é tão histórica quanto a obediência de Cristo. Isso não pode ter dúvidas no nosso coração. Mas eu acho que estamos de acordo, certo? Muito bem. É interessante nós notarmos como foi o início da queda. Adão e Eva eles sabiam muito bem, né? A regra era clara para eles sobre o que era permitido e o que não era. Quero ler com vocês Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Bom, Adão e Eva eles tinham a regra muito clara. Vocês podem comer de tudo, aproveitem, tem muita coisa. Esse jardim aí ele é um pomar, né? Tem fruta de
tudo quanto é tipo, tem as melhores ervas, as melhores plantas comestíveis, vocês podem comer de tudo, fiquem tranquilos. Tem uma árvore que vocês não podem comer, só. Né? Então, só um que vocês não podem tocar. O resto vocês podem tocar e tá tranquilo. Talvez você sempre ouviu que o fruto proibido era uma maçã. Mas eu quero trazer uma revelação especial para você que poucas pessoas sabem. Então presta muita atenção. Não era uma maçã, era uma bergamota. Ah, Kevin, como assim? Você já viu uma bergamota bem bonita, laranjinha, assim, amarelinha, e você conseguir resistir a ela? É impossível. Impossível. Então, era uma bergamota. E Eva olhou para essa bergamota e falou, meu, eu não consigo, não tem como olhar para essa bergamota e não querer comer ela. E ela foi lá e comeu a bergamota. Então, para você que achava que era maçã, não era. Era uma bergamota, porque ela é irresistível. Brincadeiras à parte, mas Eva chegou até a árvore, olhou para ela e a serpente falou, meu, você não quer comer mesmo? Tá tão bonita. Ah não, mas Deus falou que eu não posso comer. Claro que pode, não tem problema nenhum, fique tranquila, né? Não é assim, você não vai morrer. Pode ficar bem, bem tranquilo. Ou seja, a serpente, ela é astuta e maliciosa. Ela negou a veracidade das palavras de Deus. Não, podem ficar tranquilo, não vai acontecer nada. E Eva foi lá e comeu e deu ao seu marido, que comeu também e é tão culpado quanto Eva. E é interessante que Deus falou de forma muito clara, não pode comer dessa árvore. E eles foram lá e comeram. Eles deram a chance de ter dúvida no seu coração. E é interessante que hoje Deus continua falando de forma clara. E quando Deus fala, meu, não tem dúvidas de que é Ele que falou. Não tem como ter dúvidas. Deus fala através da sua palavra, daquilo que nós temos como a Escritura. Deus fala através do seu momento de devocional, da sua oração. Deus fala através de líderes, através de pastores, através da liderança da igreja. Deus, ele ainda fala hoje. E ele fala de forma clara ao meu e ao seu coração. E é interessante que Deus fala, nós até ouvimos, mas a gente faz outra coisa, assim como Eva, assim como Adão fizeram. Ah, mas eu faço outra coisa, eu não sigo de acordo com aquilo que Deus me falou, mas eu ainda tenho a coragem de dizer que eu estou seguindo o meu coração. Ah, mas Deus sabe do meu coração, Ele sabe, né, como eu estou fazendo. Não estou fazendo bem do jeito que Ele mandou, mas eu estou fazendo e é para Ele, então está tudo bem. Ah, eu estou só seguindo o meu coração, estou seguindo a minha intuição. Mas espera aí, Deus nos chamou para que nós sejamos fiéis, que nós sejamos obedientes. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46, um texto super conhecido. Jesus dizendo, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que nós, quando ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos claramente aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, como eu falei, através da palavra dele, através do nosso momento de oração, através da liderança da igreja, nós ouvimos o que devemos fazer de forma clara, mas nós, eu quero seguir o meu coração, estou seguindo a minha intuição, Deus sabe do que eu estou fazendo para Ele. Mas espera aí, nós somos chamados a sermos fiéis, nós somos chamados a ser obedientes. Como está isso na tua vida? Qual voz você tem ouvido? Você tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem ouvido o seu próprio coração, que é enganoso? Você tem deixado que outras vozes falem à tua mente, falem ao teu coração, e é isso que você segue. O diabo, ele continua distorcendo as palavras de Deus. Ele continua distorcendo aquilo que nós sabemos que é real, aquilo que nós sabemos que é verdadeiro, para algo duvidoso, mas que muitas vezes é aquilo que agrada mais o meu coração, é aquilo que me deixa mais feliz. Nós somos chamados a sermos fiéis e obedientes ao Senhor. Algo que faltou na vida do primeiro casal, Adão e Eva. É interessante que o relato da queda ele continua. E o diabo, a serpente, além de distorcer a veracidade das palavras de Deus, ele também nega a bondade de Deus. E eu quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 3, dos versos 4 até o verso 5. Diz o seguinte: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão
e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Eu acho que essa aqui foi a pior tentação que Eva teve que passar. Por quê? Porque além de eles não morrerem, né, a serpente falou, ó, vocês não vão morrer. Pelo contrário. E aí ela ofereceu uma segunda opção. Vocês vão ser iguais a Deus. Opa, peraí. Quer dizer que até agora eu tive que ser subordinado. Até agora eu tive que fazer aquilo que Deus mandou. Né? Eu sou apenas criatura e ele é criador. Mas quer dizer que se eu comer desse fruto, então eu vou me tornar igual a Deus? Ah, eu entendi, é isso, é por isso que Deus não queria. Ele não quer que eu me torne igual a ele. Ele não quer que eu saiba das coisas e seja totalmente igual a ele. Então, essa, acredito eu, que tenha sido a pior tentação para Eva. Poxa, eu posso ser igual àquele que me criou. É claro que eu quero. Eu quero ser livre. Né? Eu não quero mais ter que ficar subordinado a ninguém. Eu quero tomar as minhas próprias decisões. É interessante como a serpente cega Adão e Eva. Por quê? Porque eles tinham um pomar. Eles tinham uma imensidão de frutas. Né? E por mais que fosse uma bergamota naquela árvore, e ela estava tão bonita, estava, né, no momento certo de comer, mas eles tinham pocã. Se você não sabe o que é pocã, é uma bergamota um pouco maior, ela tem uma casca mais grossa e ela é um pouco mais doce. Né? Ó, o cara é especialista. Se não tinha pocã, tinha mexerica, que ela é uma bergamota com uma casca mais fina e é um pouco mais azedinha. Mas tinha também maçã, tinha laranja, tinha abacaxi, tinha tudo que é tipo de fruta. Deus, muito bondoso, deu esse pomar para eles, eles poderiam aproveitar de tudo que quisessem. Tinha uma árvore que eles não poderiam provar, não poderiam comer. E o que o diabo faz? Cega os olhos e o entendimento deles para todo o restante, para tudo aquilo que eles tinham, e faz com que apenas aquela árvore fosse a mais saborosa, a mais gostosa, a que traria um verdadeiro... algo que eles realmente iam conseguir desfrutar. Né? Era a mais saborosa que tinha. E o que eles fazem? Eles caem. Eles acreditam no conto da serpente. E nós também não somos diferentes. Deus nos dá uma imensidão de oportunidades. E os nossos olhos parece que se fixam naquilo que é proibido, naquilo que não pode. Eu lembro que certa vez estava num carro, estava de carona, e olhando as placas, como geralmente os caroneiros fazem, né? O pessoal que está de carona fica lendo as placas. E eu lembro que eu olhei uma placa lá longe e ela dizia assim, ó, não leia, e uma flecha para baixo. O que eu fiz? Eu li. E era uma propaganda, né, de um estabelecimento comercial. Os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração parece que tem vontade de olhar para aquilo que não pode. Tem vontade de fazer aquilo que não pode. Não sei você, mas quando algo é proibido, para mim parece que dá muita vontade de ver, parece que dá muita vontade de experimentar. Por quê? Porque o nosso coração ele é assim, ele quer aquilo que não pode. Então Deus ele nos permite viver grandes coisas. Ele nos permite ter grandes oportunidades conforme a vontade dele, conforme aquilo que Deus quer. E eu e você, muitas vezes, nós queremos ir para aquilo que desagrada a Deus. Porque muitas vezes o que desagrada a Deus agrada o nosso coração pecaminoso. Agrada essa nossa vontade de fazer aquilo que eu quero, porque eu sou livre. E muitas pessoas falam isso. Eu não vou para a igreja porque você é aprisionado às regras. Espera aí, uma vida com Deus é uma vida livre, uma vida onde você pode fazer aquilo que agrada a Deus, e aquilo que agrada a Ele é o melhor para mim e para a sua vida. Mas por vezes nós queremos aquilo que é proibido, e aí nós fazemos e ficamos tão chateados quanto Adão e Eva ficaram. João, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, um outro texto também super conhecido, diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós conhecemos a verdade. A verdade é Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o relacionamento que nós temos com esse Deus. Nós conhecemos isso, nós sabemos quem Ele é e temos buscado conhecer cada dia mais. Mas parece que quando surgem problemas na nossa vida, ao invés da gente buscar diretamente na fonte verdadeira, nós buscamos em tantos outros lugares que por vezes não agradam a Deus. Que talvez até tenham parte da palavra de Deus, mas que não são a palavra de Deus.
E aí a gente fica chateado, a gente quebra a cara, porque nós não conseguimos solucionar o problema. Mas também a gente não buscou na fonte. John Stott ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que o pecado é uma rebelião contra a autoridade exclusiva de Deus. É achar que somos donos de nossa própria vida. Quem tem sido dono da tua vida, meu irmão? Tem sido você? Você tem buscado em outras coisas, você tem olhado para aquilo que é proibido, você tem feito do seu jeito, você tem buscado ser livre, ou você tem deixado que Deus tenha autoridade exclusiva na sua vida? Você tem deixado que Deus realmente seja o dono da tua vida, aquele que mostra para você o que você deve fazer e você é fiel em obedecer? Qual tem sido a sua resposta? Por último, eu quero falar com os irmãos a respeito da quebra dos relacionamentos. A palavra diz, Gênesis 3:8, que o Senhor ele andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, ou seja, à tardinha. O trabalho já tinha terminado, provavelmente Adão estava preparando um tererê para Eva. Se você não sabe, outra revelação, no céu vai ter tererê, porque é a melhor bebida que existe. Então, provavelmente, nós podemos supor isso, que Adão e Eva eles participavam desse passeio com Deus. Imagina, uma cena muito bonita, uma cena de filme, os três caminhando juntos. Mas é interessante que nesse dia em específico, Adão e Eva não apareceram. E Deus pergunta, Adão, Eva, onde vocês estão? E talvez surja uma dúvida no teu coração. Mas Deus ele não é onipresente, onisciente? Ele não sabia do que tinha acontecido? Sim, Deus ele é onipresente, ele é onisciente. Ele sabia do que Adão e Eva haviam feito. E ele sabia também aonde Adão e Eva estavam se escondendo. Mas é interessante que, mesmo em meio a essa situação, mesmo em meio a esse relacionamento quebrado, Deus ele continua sendo gracioso. E ele dá a oportunidade de Adão e Eva se achegarem até ele com um coração arrependido e um coração quebrantado. Dizendo, Senhor, nós quebramos esse relacionamento, nós caímos no pecado, a gente comeu aquela bergamota que era irresistível e nós queremos clamar ao Senhor por perdão, nós queremos reatar o nosso relacionamento. Mas não foi isso que eles fizeram, eles continuaram escondidos e Deus continuou o seu passeio e perguntou novamente, Adão e Eva, onde vocês estão? E é interessante a resposta de Adão. Ele fala ali no 3:10, ele diz, olha Senhor, eu fiquei com medo porque eu estava nu. Mas espera aí, antes eles caminhavam com Deus, né? Eles estavam ali nesse passeio diário e eles sempre estiveram nu. Eles nunca tiveram com roupas e nunca tiveram nenhum problema, ou seja, agora eles sabem que eles pecaram. E é interessante que no meio disso tudo, né, no meio desse cenário triste e catastrófico, porque antes era um relacionamento muito bonito e agora é um relacionamento quebrado, ainda assim, Deus ele é gracioso. Porque Deus poderia muito bem ter falado, vão embora e ponto final, do jeito que vocês estão com vergonha aqui, vocês vão ter vergonha lá fora também. Mas Deus ele faz a primeira roupa sob medida, né? E ele joga fora as folhas que eles estavam se cobrindo e faz uma roupa para eles. E claro, Deus ele, além de ser um Deus gracioso, que fez com que eles não passassem tanta vergonha assim lá fora, ele também é um Deus justo. E ele fez com que Adão e Eva vivenciassem e pudessem experimentar das consequências do seu pecado. Por terem desobedecido a Deus, sim, eles foram expulsos do jardim. A mulher começou a partir de então ter dores na hora do seu parto. O homem teria que suar e teria que trabalhar mais para conseguir o seu sustento, não seria assim tão fácil. Então, de fato, Adão e Eva, eles sofreram as consequências do seu pecado, mas ainda assim Deus ele foi gracioso ao oferecer roupas para eles. É interessante que, apesar dos nossos erros, Deus ele é misericordioso. Nós conhecemos muito bem o relato da queda, e talvez tudo que eu falei é algo normal para você, você já sabia, não tem nada de novo. Mas eu confesso para os irmãos que quando eu era criança, eu olhava para o relato da queda e eu pensava, se fosse eu, olha a minha maturidade, se fosse eu no lugar do Adão e da Eva, mas eu nunca teria caído, nunca. Eu seria muito melhor, não teria caído, teria feito tudo diferente. Imagina como seria bom, né, se eles não tivessem caído no pecado. Nossa, para hoje seria muito melhor.
E aí hoje, entendendo as coisas, ou pelo menos um pouco mais, a frase que vem na minha mente, pensando da forma como eu imaginava que eu seria diferente, eu penso naquela frase: sabe de nada, inocente. E realmente, se eu estivesse no lugar de Adão e Eva, se você estivesse no lugar de Adão e Eva, nós faríamos muito pior. A gente nem esperaria a serpente falar, a gente ia pegar aquela bergamota, ia descascar, ia comer, ia fazer tudo que pudesse fazer e não ia estar nem aí. Por quê? Porque nós queremos ser autossuficientes. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, sem ter ninguém mandando, sem precisar ser fiel ou obediente a ninguém. Mas é interessante que, além dos pecados de Adão e Eva, além das minhas falhas, além das tuas falhas, Deus ele continua sendo gracioso, ele continua sendo misericordioso. Eu não sei como está a tua vida, não sei o que tem passado pela tua mente, não sei como está essa questão, se você tem sido fiel e obediente às palavras do Senhor, aquilo que Ele fala, ou se você tem buscado a tua vontade, tem buscado do teu jeito, tem buscado resolver as situações da tua vida da tua forma. Não sei como está a tua vida, mas eu sei que há esperança. E a esperança se chama Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos meus erros e pelos teus erros. E Ele está de braços abertos, querendo reatar esse relacionamento contigo. E o meu desejo para você nessa noite é que você pense a respeito disso, para que você de fato entregue a tua vida a esse Deus que entregou o seu único filho para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de reatar esse relacionamento e de poder sonhar novamente em tomar tererê com Deus lá no céu, em poder ter esses passeios lá no céu, em poder sonhar com a possibilidade de irmos para o céu, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Que de fato esse devocional e esse tema tenha tocado no seu coração. E se de alguma forma você sinta que precisa melhorar, nós estamos disponíveis para conversar com você. Tanto eu quanto o pastor Wilson, a liderança da igreja, venha conversar, nós queremos te ajudar nisso. E uma forma de você começar a mudar é participar agora da nossa sala de oração. Diga os seus pedidos aos irmãos, compartilhe aquilo que você tem vivido e com certeza você vai experimentar um momento de transformação, de renovo, de você ver e sentir que tem pessoas orando e tentando cuidar da tua vida. E mais, além da sala de oração, nós temos os nossos cultos presenciais que você é super, super convidado. Não fique de fora, nós temos tido cultos excelentes, tem acontecido coisas muito legais. E nesse domingo nós teremos novamente o nosso culto às 9h30 da manhã. Você precisa se inscrever devido à pandemia que estamos vivendo, né? Precisamos tomar todos os cuidados, mas isso não é nenhum impedimento para você vir e participar. Então eu te espero agora na nossa sala de oração, mas também no domingo no culto. Um grande abraço, Deus te abençoe e uma ótima semana na presença do Senhor. Até mais!